E aí, galera, beleza? Pessoal do meu Brasil, salve, salve, a galera do QG do Enem. Aquele abraço, Brasil. Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês nesse aulão ao vivo. Aquele abraço também para o pessoal da Austrália aí, aquele abraço pro pessoal da Dinamarca, aquele abraço também para o pessoal do México, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai também que está nos acompanhando neste exato momento. Mas até agora, galera, olha para aí, quase 7h01 no meu relógio, ajuste o seu aí, certo? Ainda não chegou aqui o professor Beraldo. Onde será que está o professor Beraldo, hein? Já que é dose dupla, né? Estou sozinho aqui. Então vamos lá torcer para o professor Beraldo chegar. O nosso assunto de hoje é um assunto chamado... Peraí, calma, cheguei agora. Eita! Professor Caramba, velho. Como é que tu se atrasa desse jeito, homem? Foi muito bom lhe encontrar. Foi mesmo? Foi. Que é isso, meu irmão? Por que demorasse tanto, hein? Pai, eu não sei. Olha, a mobilidade daqui tá boa, tá? A mobilidade tá péssima. Péssima, beleza. Tá péssima. Tem que ter uma engenharia de tráfego mais eficiente. Mas, meu amigo, o clima tá muito frio. Clima? Isso é época do clima tá frio desse jeito. Vem cá, mas é o clima ou o tempo? E tem diferença? Tem diferença, velho. Esse negócio de geografia... É tanto que tu vê que a mulher lá da Globo diz o seguinte, né? Previsão do tempo, não diz previsão do clima, né? Porque clima é o estado duradouro da atmosfera. Já tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Então, se o camarada acaba o namoro, ele não está dando um clima, ele está dando um tempo. Então, é o estado momentâneo. Certo. Porque para entender o clima de uma região, tem que estudar em média, assim, em torno de 30 anos para saber direitinho. Beleza? Mas bora meter bronca aqui e falar de aquecimento global? Vamos embora. Simbora. Vamos lá. Galera, efeito estufa. Eu te pergunto, velho. Efeito estufa, meu irmão, é uma coisa, o quê? Legal? É uma coisa o quê? É uma coisa péssima? É o quê? Então me responde, por favor. Vamos lá. Galera, efeito estufa é maravilhoso, velho. Efeito estufa é um efeito natural, né? É claro que o problema hoje não é a questão relacionada ao efeito estufa, certo? Mas sim o agravamento do efeito estufa. Então é esse agravamento que nós chamamos de quê? Aquecimento global, e isso se torna um grande problema. Até velho, porque se não tivesse o efeito estufa, a temperatura da Terra seria o quê? Muito baixa. Então, assim, efeito estufa é algo sensacional. Então, nós vamos estudar hoje aqui sobre o efeito estufa, o que é o efeito estufa, né? As consequências aí do aquecimento global. Vamos falar sobre o protocolo de Kyoto e vários outros problemas envolvendo aí o chamado aquecimento global, beleza? Então, vem conosco aqui no chamado dose dupla. Simbora! Professor Beraldo, o que é que você pode falar aí um pouquinho sobre o chamado efeito estufa? Vamos começar falando, vocês estão vendo aí na tela, o astro principal dessa história toda, o Sol. Nós temos no Sol reações chamadas de fusão nuclear. Átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio e uma liberação enorme de energia. Só isso, Beraldo, já era suficiente para manter essa temperatura da Terra? Não. Se não houvesse o efeito estufa, a temperatura da Terra estaria menos 15, menos 17 graus, abaixo de zero. Não seria um ambiente muito propício para que nós pudéssemos viver na Terra. Então, como o professor Wagner falou, primeiro de tudo, antes de mais nada, o efeito estufa é fundamental para a manutenção da vida na Terra. Primeiro, dos raios provenientes do Sol, você vai ter, basicamente, olha para mim, radiação infravermelha, ultravioleta e luz visível. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. As cores do arco-íris, ok? Penetrou na atmosfera, você vai ter aqui aquecimento, tanto da terra, como das plantas, como da parte, que hoje tem muita parte de cimento, ou tem muita parte de asfalto, que em geografia trabalha ilhas de calor, isso, não é verdade? Perfeito, professor. Então você tem aqui reflexão desses raios, nessa reflexão, uma parte já é refletida na própria película. Vamos chamar de película
essa película dos gases que formam o efeito estufa. Parte já é refletido, outra parte é absorvido. Só que o que é que eu quero que vocês não esqueçam? Olhe para mim. Raio infravermelho, vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, ultravioleta. Infravermelho, menos energia. Ultravioleta, mais energia. Qual a consequência disso, meu filho? O ultravioleta, ele consegue passar por essa camada. Quando é refletido, a radiação infravermelha não consegue retornar para o espaço. Então, grande parte da radiação infravermelha fica retida aqui na Terra, mantendo essa temperatura. Ora, se essa camada for ficando mais grossa, se essa camada, essa película for ficando mais densa, o que acontece? Menos radiação volta para o espaço, mais radiação vai ser retida, consequência disso, você vai ter um superaquecimento do planeta. Agora, não é um superaquecimento feito você está acostumado na física termodinâmica. Uma temperatura de 4 a 6 graus centígrados já dá problemas enormes para o efeito estufa do nosso planeta. Professor Wagner, a matriz energética de um país ou até mesmo do planeta influencia nesse efeito estufa? Com certeza, meu amigo Beraldo. Vê só, existem vários fatores hoje que vêm influenciando no agravamento do efeito estufa, né, que nós conhecemos aqui como o quê? Como o chamado aquecimento global. Então, fatores como, por exemplo, a pecuária, fontes de energia, como, por exemplo, transportes, como, por exemplo, desmatamento. Então, também as indústrias são fatores que favorecem, né, ao aquecimento global, que é o aquecimento anormal da temperatura, justamente porque trabalha também com queima de combustíveis fósseis. É tanto que dá uma olhadinha aqui, por favor, no slide, e dá uma olhadinha na matriz energética mundial. Perceba que a fonte mais utilizada no mundo, em primeiro lugar, vem o petróleo, né? O petróleo, que é um hidrocarboneto encontrado em bacias sedimentares. Lembrando que a fonte energética mais utilizada no mundo é o petróleo. Em segundo lugar, vem o carvão mineral. Carvão mineral que também é encontrado em bacias sedimentares. Lembrando, coloca aí de batom, por favor, né? Que no Brasil predominam as bacias sedimentares. Bacias sedimentares são ricas em combustíveis fósseis, que são combustíveis não renováveis. Em terceiro lugar, vem aqui o gás natural. Então, se você olhar direitinho, mais de 80%, olha para mim, por favor, namora aqui comigo, mais de 80% da fonte energética do mundo, ela é proveniente da queima de combustível fóssil. Então, essa queima de combustível fóssil emite vários gases, dentre eles quem? O chamado CO2. O CO2 engrossa aquela película que o professor Beraldo falou e, consequentemente, a temperatura aumenta de forma o quê? Anormal. Então, hoje nós sabemos o quê? Que a sociedade mundial ela é urbana. Mais da metade da população se encontra nos grandes centros. Então, aí, ó, automóveis, indústrias, né, desmatamento. Então, tudo isso hoje vem contribuindo para agravar o chamado efeito estufa, logo contribuindo aí para o chamado o quê? Aquecimento global. É tanto, pessoal, que a ONU, nela existe um estudo que é o chamado IPCC, isso mesmo, IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então, o IPCC, ele vem justamente estudando, né, o aquecimento global e também suas consequências. Então, é tanto que o IPCC, ele acredita que até 2100, a temperatura da Terra poderá elevar-se a uma temperatura em torno de 5 graus até 2100, e, consequentemente, também o nível do mar poderá elevar a uma temperatura em torno de 1 metro. Né? Então, claro, por quê? Temperatura alta, descongelamento, né, das geleiras, soerguimento do nível do mar e começa aí a inundar áreas litorâneas. É tanto que teve um livro nos Estados Unidos, escrito recentemente, que é assim, 100 lugares para conhecer, né, antes, certo, de desaparecerem. E aí colocaram, sabe quem? A nossa cidade aqui maravilhosa, colocaram o professor Beraldo da cidade do Recife. A cidade do Recife é uma cidade o quê? Uma cidade baixa. Oficialmente a cidade do Recife se encontra a 3 metros acima do nível do mar. E é uma cidade, né, claro, que segundo aí os estudiosos, daqui a um certo tempo ela poderá perder parte dela devido a que essa transgressão marinha, fruto de quem?
uma transgressão mais rápida, fruto de quem? Do degelo e soerguimento do nível do mar. Outra coisa que eu gostaria aqui de registrar, bastante importante, é o seguinte, pessoal. Nós sabemos que o homem tem, sim, né, grande parcela de contribuição com o chamado aquecimento global. É isso também que diz quem? O chamado IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Mas lembrando também o seguinte, pessoal, que para combater esse aquecimento global, foi criado, né, em 1997 o chamado Protocolo de Kyoto. E aí, galera, o que é o chamado Protocolo de Kyoto? Cai muito aí no Enem, cai muito em várias provas do Brasil. Então vamos lá, Protocolo de Kyoto. Primeiro, Kyoto é uma cidade do Japão. E esse protocolo ele foi assinado na década de 90, em 1997. Então, em 2005, ele deu o pontapé inicial, ele começou na prática. E o protocolo de Kyoto, ele tem como objetivo, né, é tentar com que os países diminuam as emissões de gases do efeito estufa. Fazer com que países diminuam, né, as emissões de gases do efeito estufa. Esse é o objetivo de quem? Do protocolo de Kyoto. Lembrando que cada país tem sua cota. Cada país tem sua cota de redução de quê? De redução de emissões de gases que formam quem? De gases estufa. Sendo que o protocolo de Kyoto, ele colocou uma data entre 2008 e 2012 para concretizar aquela cota. Então, cada país deveria, né, chegar ao seu ponto, né, concluir a sua cota, alcançar o seu objetivo entre 2008 e 2012. Lembrando que o protocolo de Kyoto tem algo muito interessante, pessoal. O protocolo de Kyoto, ele se encontra dividido entre dois países. Países do anexo 1, isso é muito importante, anota aí, por favor, vá por mim, vá. Anote de batom aí, certo? Coloque na foto da namorada, faça uma tatuagem, anote, deixe não. Então, vê só, o protocolo de Kyoto é dividido em dois grupos de países. Países do anexo 1 e países do não anexo. Quem são os países do anexo 1? Países do anexo 1 são os países ricos, desenvolvidos e industrializados. Mais uma vez, hein? Países ricos, desenvolvidos, países centrais. Países do anexo 1. Além dos países do anexo 1, eu tenho também os países do não anexo. Quem são os países do não anexo? São os países subdesenvolvidos, são os países pobres ou periféricos, ou como o Brasil é chamado, país emergente. O que é um país emergente? São países subdesenvolvidos, mais industrializados, né? Brasil, a China, a Índia, África do Sul, a Argentina, são países o quê? Países emergentes. Então, qual é a diferença do anexo 1 e no anexo? Os países ricos, eles têm obrigação de cortar suas emissões. E os países do não anexo, os países subdesenvolvidos, eles não têm obrigação de cortar emissões no protocolo de Kyoto. Então, olha lá, os dois grupos participam, os países ricos têm sim obrigação de cortar emissões. Os países do não anexo, Brasil, China, exemplo, não têm obrigação de cortar emissões, porque são países o quê? São países em desenvolvimento. Então é assim que funciona aqui em Kyoto. Sendo assim, você pergunta, pô, Wagner, beleza, e assim, todos os países centrais participam? Não. Estados Unidos é um exemplo claro, ele nunca ratificou o protocolo de Kyoto. Até porque na época do governo de Bush, não Bush pai, Bush baby, né, o que foi substituído por Barack Obama, ele falava o seguinte, que o protocolo de Kyoto era um protocolo fracassado. Justamente porque os países do não anexo não eram obrigados o quê? A participar dessa redução, né, obrigatória de gases estufas. Beleza? De gases estufa. Então, o que foi que aconteceu? Bush, né, deixou os Estados Unidos fora. A grande esperança que tinha era quando Barack Obama ganhasse as eleições, colocasse os Estados Unidos para participar do protocolo de Kyoto, algo que não aconteceu. Então, bora lá. Aí você pergunta, mas Wagner, como é que os países subdesenvolvidos participam, certo, então, do protocolo de Kyoto, se eles não são obrigados a cortar emissões? Simples. Eles participam, pessoal, olha para mim, do chamado MDL. O que é MDL? Coloquem aí, por favor. É o chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Beleza? Então, olha para cá. Pessoal, o MDL, galera, é um tipo de mecanismo que consiste em quê? Criar projetos com o objetivo de reduzir as emissões de CO2 da atmosfera. Projetos, como por exemplo, substituir
uma fonte não renovável de energia por uma fonte limpa renovável. Como, por exemplo, o chamado reflorestamento, né? Até porque o reflorestamento vai contribuir para capturar o CO2 da atmosfera. Como, por exemplo, transformar o gás metano do lixo em energia. Então, tudo isso são mecanismos de desenvolvimento limpo, são projetos que dará ao país o direito de ter o chamado crédito, um certificado de carbono, que é o chamado crédito carbono. Então, digamos, eu sou o Brasil, eu sou um país subdesenvolvido, eu sou um país que faço parte de Kyoto, sim, mas faço parte do chamado não anexo, que é para os países subdesenvolvidos, e eu criei um projeto de reflorestamento. Então, aquele meu projeto de reflorestamento, ele vai contribuir o quê? Para sequestrar carbono da atmosfera, e eu ganho um certificado chamado crédito carbono. O que é que eu faço com esse crédito carbono? Eu pego o meu crédito carbono, eu sou o Brasil, e eu vendo para um país que precisa, que é obrigado a reduzir suas emissões. Eu sou o Brasil, país subdesenvolvido, e vendo para um país rico, Alemanha, Bélgica, Itália e por aí vai. Então é assim que funciona o chamado protocolo de Kyoto, né? Os países ricos, eles compram o seu direito de quê? De poluir aos países o quê? Subdesenvolvido. Lembrando que o detalhe, o protocolo de Kyoto, ele iria acabar, pessoal, isso é muito importante, por favor, anota aí. O protocolo de Kyoto, ele iria acabar quando? Iria acabar em 2012, né? Ano que ele iria expirar. Sendo que foi que aconteceu? Não encontraram um substituto, veja, professor Beraldo, não encontraram um substituto para quem? Para o protocolo de Kyoto. Então, o que foi que aconteceu? Como não encontraram o substituto para o protocolo de Kyoto, ele foi o quê? Ele foi adiado o seu término, né? Ele foi estendido. Então, o protocolo de Kyoto agora será estendido até 2020. Coloquem, por favor, 2020. E isso gerou um mal-estar enorme entre vários países do globo. Por que mal-estar enorme? Porque, por exemplo, o Canadá disse assim, a partir de agora, eu estou me retirando do protocolo de Kyoto. Aí a Rússia, eu também vou. Aí, de repente, a Nova Zelândia, eu também vou. Então, ó, Canadá, Rússia, Nova Zelândia e até o Japão, que foi o país sede da assinatura do protocolo de Kyoto, se retiraram do protocolo de Kyoto. Por quê? Porque eles disseram assim, não faz mais sentido participar de um protocolo onde os dois maiores poluidores do mundo, China e Estados Unidos, não cortam suas emissões. Estados Unidos, por quê? Porque não ratificou, não participa do protocolo de Kyoto. E a China participa de Kyoto. Mas a China é um país o quê? Do não anexo. Se é um país do não anexo, não tem obrigação de cortar o quê? Emissões. Então é assim que participa quem? O chamado protocolo de Kyoto. Perfeito, professor? Tranquilo? Perfeito. Queria falar mais alguma coisa sobre isso? Fica à vontade. Sobre o protocolo de Kyoto, especificamente, não, porque isso aí já está muito bem explicado. Tranquilo, Eu acho que então. os países, eles têm que ter sempre essa visão de tentar não poluir, ou seja, não sujar a matriz energética mundial. Então, o que acontece? Entenda, não adianta. Um diz assim, não, eu vou continuar poluindo, porque tem vários países pobres que eles não vão poluir, vão ter crédito de carbono, e principalmente porque muitas vezes não são industrializados. Eles não têm uma economia onde tem a quantidade de automóveis que tem aqui emitindo CO2 e gás de efeito estufa. E ele vai, pega esse crédito e vende para o país rico. Isso é horrível. Quer dizer, na hora H, finda tendo poluição do mesmo jeito. Quer dizer, eu posso poluir mais, porque eu posso comprar aquilo ali para poder continuar poluindo igual ou até mais do que... Eu acho que devia partir para a gente procurar fontes mais limpas, mais renováveis. E isso aí é fundamental. Perfeito. E assim, professor Beraldo, o Brasil, por exemplo, é um país que tem um potencial tão grande de fonte de energia limpa, né? O Brasil é um país que poderia explorar mais a energia solar. Vento. Né? Principalmente aqui a região Nordeste, que é uma região que tem uma grande densidade de raios solares. Só para a gente ter uma ideia, o pior lugar em iluminação aqui no Brasil seria o melhor lugar na Alemanha. E por que eu estou citando o efeito da Alemanha, o exemplo da Alemanha? Porque a Alemanha hoje, professor Beraldo, é o país que tem a maior produção de energia solar do mundo. Maior produção de energia solar. Então o Brasil, ele é um país que tem essa grande riqueza. Né? O Brasil pode apostar, por exemplo, na biomassa. Biomassa que é energia o quê? Renovável. O Brasil pode apostar na energia eólica,
que é uma fonte renovável que está crescendo no Brasil, mas poderia crescer mais, e como o senhor falou muito bem aí da chamada energia solar. Ok, professor Beraldo? Fica à vontade. Ok. Então, dá uma olhada nesse quadro que a gente colocou aí, nesse slide. Veja, a evolução do clima nos últimos 11 mil anos, vivemos um período relativamente quente, cuja estabilidade favoreceu o desenvolvimento de nossa civilização. O mesmo equilíbrio só havia sido atingido 400 mil anos antes. Observe que ele dá um intervalo de 0 a 400 mil anos, 0 a 400 mil anos. Você percebe que o gráfico, para os meus alunos de física, parecem muito com o gráfico de timbre de instrumento, não é verdade? Parece muito, lembra muito um gráfico de abalo sísmico, lembra muito também um gráfico de eletrocardiograma. Veja como ele tem uma repetição, um período. Eles são muito semelhantes. Observe que o máximo, está vendo aqui? O ponto máximo desse ponto de vermelhinho não chega a 300 milhões de partes por milhão. Então, olhe para cá. Já após 2007, olhe para a diferença entre a altura, que na física a gente chama de amplitude, do gráfico, para essa parte que era a época quando teve uma concentração máxima de CO2. Então, a diferença é absurda. Isso, 2007. De 2007 a 2030, veja o que é que ele pretende aqui crescer. Então, você tem um crescimento muito forte. A reta parece mais que está na vertical. Não é nem um gráfico inclinado. Isso é a maior inclinação que um gráfico, uma curva, pode ter. Então, esse gráfico deixa bem claro que, a partir do momento que teve a industrialização, a quantidade de efeito estufa, a quantidade de gás, de CO2, a gente só fala do CO2, mas vamos falar em outros gases também. Não é apenas o CO2, mas ele é o grande vilão por conta da indústria, por conta da queima, principalmente, ok? Professor Wagner. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, né? Essa é a parte 1, certo? Esperamos vocês aí no próximo bloco. Eu e o professor Beraldo, vocês aqui ligados com a gente, aquecimento global. Aquele abraço. Tchau. Só vai dar tempo uma aguinha. Isso.